Olá, no Conexão Terceiro Milênio desta semana eu converso com o coordenador internacional da Pastoral da Criança, Dr. Nelson Arnes Neumann. Vamos falar sobre obesidade infantil, um tema que tem preocupado a saúde em todo o mundo. Dr. Nelson, muito bem-vindo a Maringá, seja muito bem-vindo à TV Terceiro Milênio também. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com todos vocês a respeito de um tema tão importante para a Pastoral da Criança e para todos. Dr. Nelson coordena a Pastoral Internacional da Criança e a obesidade infantil tem sido um tema mesmo preocupante em todo o mundo, doutor? Por quê? Sim, eu diria particularmente no Brasil, que está adquirindo as características de países desenvolvidos. Então você tem, por exemplo, que na década de 70, 80, a gente tinha muita desnutrição e quase nada de obesidade entre os pobres. Hoje nós temos uma inversão. A obesidade está crescendo muito entre os pobres e de maneira geral. Para você ter uma ideia, hoje nós temos que mais da metade dos homens e mulheres do Brasil estão com sobrepeso ou obesidade. A ponto de se afirmar com as últimas pesquisas que a região do Brasil que tem melhor índice nutricional é o semiárido do Nordeste, porque ele tem um pouco mais de desnutrição, mas não tem obesidade nenhuma. Então, e aqui a gente está com 60% de problema. Dr. Nelson Arnes está em Maringá, passou por Cascavel. Maringá e Cascavel foram duas cidades escolhidas para sediar um projeto piloto que, se der certo, vai ser estendido para todo o Brasil de combate à obesidade infantil. O senhor falou algumas coisas aí, já na primeira frase, que impressionam, né? Na década de 90 nós tínhamos a desnutrição infantil no Brasil e hoje pobres que estão obesos. O que acontece na alimentação dessas pessoas? Pessoas de baixa renda que estão obesas, doutor? São diversos fatores. O que se percebeu, a gente sempre valorizou muito a questão da alimentação e se percebe pelas pesquisas de orçamento familiar que o pobre come um pouquinho mais de alimentos mais gordurosos, óleos, frituras, e mais alimentos calóricos, farinhas e açúcares. Mas isso não mudou tanto nos últimos anos. Então, era assim e continua sendo assim. E a obesidade aumentou demais. Então, se vê alguma característica em adultos que seria ligada mais à questão do sedentarismo, da falta de exercício. Enquanto na década de 70 você tinha os agricultores que trabalhavam na enxada ou no serviço braçal, hoje em dia você tem uma mudança para vigias, cobrador de ônibus, motoristas, porteiros e mesmo os zeladores que não têm aquela dificuldade que tinham um tempo atrás. Tem máquina lavar roupa, tem máquina lavar louça, tem controles remotos para tudo. Mas uma característica muito importante e que isso é bem mais recente são pesquisas que foram anunciadas no ano passado no Congresso de Perinatologia na Alemanha e agora recentemente publicadas em maio, que apontam a nutrição na gestação e nos primeiros dias e meses de vida como um fator muito importante de obesidade, hipertensão e diabetes já na adolescência. Então, isso motivou muito a Pastoral da Criança, por quê? Porque a questão de você cuidar da criança com sobrepeso, restrição alimentar, tal, é sempre um papel muito chato, que precisa ser feito porque isso tem consequências. Mas no momento que Alan Lucas, do Instituto da Criança de Londres, fez essa pesquisa, acompanhou crianças por 14 anos e viu que aquelas crianças que receberam aleitamento materno, às vezes por 3 semanas, por 4 semanas, e quanto mais receberam, aos 14 anos tinham menos diabetes, menos pressão alta, hipertensão arterial e menos obesidade. E todos sabem, isso já tem pesquisas consolidadas, que um adolescente que já tem esses problemas, certamente vai ser um adulto que vai ter problemas ainda mais graves. Então, o que a gente percebe? Que essa intervenção, gestação, primeiros dias de vida, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, continua com o aleitamento materno até o 2º ano de vida, a idade que você introduz os novos alimentos, tem um efeito que é duradouro para o resto da vida. E, em parte, isso começa a explicar, porque essa geração que está aqui hoje é a geração do leite de lata. Porque antigamente era aleitamento materno. Então, começa essas transformações a ter um impacto muito forte na saúde pública também. Hoje, todo mundo em casa conhece alguém que seja diabético, alguém que tenha pressão alta e alguém que seja obesos e muitas vezes na sua família mais próxima. O prefeito de Curitiba, recentemente, no início de outubro,
Estava falando que Curitiba tem mais de 100 mil hipertensos, quase 40 mil diabéticos. É uma epidemia não vista antes no Brasil e que começa a ter os seus fatores explicativos de como é que acontece isso. Porque não é só o balanço entre o que você come e o que você gasta, mas também como é que o teu organismo aprendeu desde a gestação e da infância a conviver com os alimentos que a gente recebe. Doutor, como que se identifica quando uma criança é obesa? Porque quando a criança nasce, todo mundo acha bonitinho uma criança gordinha, não é verdade? Quanto mais gordinho, mais bonito parece. Eu lembro da minha mãe, a doutora Zilda, que promovia nos clubes de mães do Paraná o bebê Johnson da época, que era quanto mais gordo, era maior a premiação. E hoje a gente sabe que não. E, inclusive, uma das dificuldades de acompanhamento da boa nutrição é que você chega assim, para a mãe, ela vê, uma criança recebeu leite de lata e recebeu leite materno, as duas ganharam peso, as duas estão crescendo. Mas pesquisas mais recentes apontam o quê? Que a criança que recebe o leite materno, ela ganha o que eles chamam de massa magra, ganha músculo, ganha peso por uma característica. O outro ganha por massa gorda, que é a obesidade. Então, na balança, não é possível identificar essa diferença. E à medida que a criança cresce, também a relação com a altura fica muito, muito forte. Digo assim, olha, eu sempre brinco, olha, eu peso 80 quilos, mas para minha altura está bastante razoável. Agora imagine se eu tivesse 1,5 m com esse mesmo peso. Ou alguém com 1,5 m pesando 80 quilos. Então essa proporção entre altura e peso é muito importante. Mas para a criança tem uma característica especial. No adulto se fala, olha, a proporção do peso-altura, o índice de massa corporal, 22 é o peso ideal, um pouquinho para cima, para baixo não tem problema, mas é um parâmetro fixo. Para a criança não, ela começa mais alto, daí a criança, à medida que ela vai crescendo, vai caminhando, vai correndo por volta do primeiro, segundo ano de vida, ela normalmente é mais enxutinha e depois, até chegar ao 5º ano, ela ganha um pouco mais de peso e isso é normal. E é muito difícil da mãe ter esses parâmetros. Então, nessa experiência que a gente está fazendo em Cascavel e aqui em Maringá, a ideia é o quê? É pesar, medir as crianças, colocar dentro de um programa de computador que ele vai analisar todas essas variáveis e, principalmente, ver como é que estava anteriormente. Porque eu estava acompanhando uma criança em Curitiba que a mãe estava preocupada, olha, já estava com sobrepeso, pesava 14 quilos. 3 meses depois, estava pesando 15 quilos. E a mãe toda preocupada, puxa, com tudo que eu fiz, a criança ainda ganhou peso. E na hora que a gente olhou, nesses 3 meses ela ganhou mais altura. Então, na verdade, em relação à altura, ela emagreceu. Então, se você olha, ganhou peso, mas a proporção peso-altura emagreceu, a senhora está fazendo muito bem. É isso que tem que continuar acontecendo, porque a criança cresce e ela vai ter que ganhar peso, só que não numa velocidade muito grande. Mas imagine como é que a mãe vai interpretar tudo isso, ou o próprio líder da pastoral da criança fazer esse cálculo. Para isso, o apoio do programa de computador. E precisa, né? Precisa desse acompanhamento. Doutor, o senhor falou muito do aleitamento materno, diabetes e outras doenças. Uma criança que recebe o leite materno, né, nos primeiros meses de vida ali, ela tem menos probabilidade de ter diabetes, por exemplo? Sim. E o mais curioso é o seguinte, que é difícil você pesquisar o aleitamento materno, porque já há muitos anos se sabe que a criança que mama no peito morre menos por pneumonia, morre menos por diarreia, até tem menos morte súbita, naquela do berço que se não identifica. Então você não pode fazer uma seleção comum que você fazia, por exemplo, vai testar um novo medicamento contra a gripe ou contra qualquer tipo de doença que eu dou para um grupo um tipo de tratamento, para o outro do outro. Porque eticamente não é responsável, o médico nunca vai conseguir uma licença para dar leite de lata como teste. Você sortear e você vai receber leite de lata. Mas eles conseguiram nesse Instituto de Londres aproveitar as crianças que nasciam prematuras, iam para a UTI e que as 60% das mães não iam amamentar, por diversos problemas, até pela questão do espaço dentro da UTI. E lá, então, já que era o hospital que decidia se ia receber leite materno ou ia dar o leite de lata, eles sorteavam, uma criança recebia leite de lata, a outra tal. E em 14 anos conseguiram ver esse efeito. Então, além da menos mortes por pneumonia, por diarreia, por morte súbita, hoje a gente sabe que ela vai ter menos mortes ao longo de toda a vida, como adolescente e principalmente como idoso.
Porque é óbvio, para todo mundo sabe, que uma pessoa com pressão alta, com diabetes, com obesidade, tem muito mais problemas de saúde do que uma outra pessoa. E uma característica também curiosa é o seguinte, até na gestação, se descobriu, mas isso já faz mais tempo, que as mães da Segunda Guerra Mundial na Europa, que com a guerra passaram fome durante a gestação, o organismo dessas crianças, ele se acostumou a viver com pouco. Era quase como se o nosso organismo dissesse o seguinte, olha, eu tenho anos de vacas magras e anos de vacas gordas. Então, como isso acontece, eu preciso armazenar toda a energia possível. Então, mães que passam fome na gestação, naquela época, por problema de guerras, hoje, por problema de estética, que o pessoal não quer ganhar peso na gestação, o que acontece? A criança, o organismo começa a querer se acostumar, puxa, lá fora o meu ambiente está ruim, eu preciso armazenar tudo que posso. E depois a criança começa a comer, come a mesma coisa do que o outro, só que ela armazena. Já começa no ventre materno? Já começa no ventre materno. Isso é preocupante, hein? Então daí você chega lá uma criança, depois quando você está com uma festa de aniversário com criança de 4 anos, uma que teve a gestação, que é normal, nem comeu demais nem de menos, foi o adequado, teve o aleitamento materno, introduziu o alimento complementar na idade certa, ela vai lá, come, e o pessoal brinca, magra de ruim, come, não engorda. A outra, tudo que come, o organismo achou que ela vai ter vacas magras para frente, na época de carestia, e armazena tudo o que come, e tem a obesidade. Agora imagina para a cabeça da criança as consequências disso. A gente brinca hoje, quase todo mundo já passou por alguma dieta e sabe o quão difícil isso é para um adulto, quanto mais para uma criança. E daí vem a questão de autoestima, o bullying na escola, os colegas tirando o sarro, a falta de desempenho em um esporte ou outro, por consequências de decisões tomadas pela mãe, às vezes inconsciente, porque ela não sabia dessas consequências. Daí o papel da pastoral da criança em fortalecer essas gestantes, fortalecer essas famílias para o cuidado com as crianças. Ok. O nosso entrevistado hoje no Conexão Terceiro Milênio é o coordenador internacional da Pastoral da Criança, Dr. Nelson Arnes Neumann.